no dia 6 de março e estamos começando agora o nosso U100. Nós estamos na lição 4, repassando a lição 4 apenas para que nós possamos tirar, ver na semana, boa noite, Elisete, ver na semana o que foi que nos trouxe a lição 4. Então, a gente faz breves comentários, como a gente já está no adiantar da hora, nós vamos fazer até às 8, depois nós vamos já para a lição 5, tá? Então, breves comentários, né, vamos ser breve, mas precisos no que nós vamos falar. Então, a lição dizia: esses pensamentos não significam nada. Que tipo de atitude, que tipo de situação eu passei, algum de vocês passaram, que vocês puderam ver esse pensamento, né, de forma clara e puderam, então, realmente entender o que ele está pedindo que seja feito por nós. Quem começa? Eu vou Eu, ler. né? Oi, Eu, Maria. pode começar, pode falar. Eu nem sabia que eu ia estar atacada já de TPM. Mas eu queria ir na sorveteria ontem, depois de faxinar a casa da minha mãe, chegar quase 9 horas da noite, eu queria ir na sorveteria. O marido falou que não ia, não, que estava tarde. Aí eu comecei, isso não é real, isso não é real, isso não é real. Fica calma e tá tudo bem. Vai tomar um banho e vai se acalmar, que não tem negócio de sorvete agora, não. E eu fui indo, tomei um floral e fui indo e eu acabei. Eu não vou tecer comentários sobre isso, tá bom? Não, não comente, você só ouve. Quando eu falo Porque isso, para quem é meu aluno de constelação familiar, já sabe o que eu estou dizendo. eu sei, Maria, mas é porque eu acho que eu estava atacada da TPM, eu queria comer um doce. Ainda Quando bem ele que diz você não é assim, minha médica, viu, Maria? Senão, quando ele diz para nós assim, não é para fazer isso o tempo inteiro, ele está dizendo, cuidado, porque tem situações que não podem ser vistas dessa forma, do tipo, esses pensamentos não significam nada, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Não vou tecer comentário, porque a gente vai acabar saindo do assunto, ok? Não que não mereça. Esse assunto vai voltar, pode ter certeza, porque eu não deixo passar, tá? Só que ele é essa questão que a Rose refere, Rose, ela precisa ser olhada de um outro jeito, tá? Ele está falando dos seus pensamentos. E já já você vai entender o que eu estou dizendo quando eu digo seus pensamentos, nossos pensamentos. Já já, quando eu abrir a outra tela para a lição número 5, você vai entender o que eu estou dizendo, ok? Beleza? Então tá. Então guarde o seu exemplo que ele vai nos servir. Quem mais? Os pensamentos que surgem, eles são programados, assim, como que eu vou explicar? Pelo inconsciente, como que é formado esses pensamentos? Pelo que você vive, pelo que você vê, pelo que você sente. Nós temos 5 sentidos. Os pensamentos são formados por esses 5 sentidos a partir do ventre da sua mãe, tá? Pensamento é formado pela cultura, pela sociedade, pelo seu eu interior e pelo seu eu exterior. Junto com isso, quem que está envolvido? Os 5 sentidos: visão, audição, tato, né? A sua inteligência, a forma como você lida com as coisas externas. Os pensamentos são formados por aí. Eles não são. Você disse uma palavra que não é correta. Eles não são. Eu esqueci a palavra. Repete a sua pergunta. Pelo inconsciente? São programados, você disse. Pensamento não é programado. O pensamento não é programado. Certo. Ele não tem uma programação se você considerar que programação é uma coisa que está ali e tem que ser feita daquele jeito. Se você entender que programação é tudo aquilo que você tem dentro de você, sim, ele é programado. Ele é programado por tudo que você é desde o momento da sua concepção, desde o momento que seu pai se deitou com a sua mãe, a partir dali você já era uma outra pessoa e a partir dali seus pensamentos começam a ser formados. Se você entender isso, tá certo. Mas pensamento não é programado. Você pode programar? Pode. Você pode educar? Pode. Você pode deixar de pensar? Pode. Então a pessoa fala, não consigo deixar de pensar. Não, não é não consigo, eu não quero. Eu não me esforcei, eu não fiz o suficiente.
Entendeu? Entende isso? Entendi. Beleza, Ok. beleza. Pode perguntar, viu, Silvana? Quem mais? Fale de uma experiência sua sobre essa questão de os pensamentos não significam nada. Em que momento o meu pensamento não significa nada? Você tem um exemplo, Sara. Você falou comigo hoje à tarde. Eu Tome posso o seu falar? tempo e vai pensando a respeito, para ver onde entra essa questão. E onde você entra com o seu pensar. Entendeu? Maria, né, com a volta dos inícios às aulas aqui, né, veio vários pensamentos, né, Certo. do filho na escola, essas coisas assim, e eu não falei, né, meus pensamentos não significam nada, foi coisas ruins, né, então eu virei e pedi para repreender, né, repreender Vamos repreender o quê? os Vamos pensamentos, né, repreender pensamento. Quem repreende o pensamento? Eu estou A perguntando gente sério. mesmo? Eu estou perguntando sério. Quem É repreende a o pensamento? gente. Eu posso pegar um pensamento meu aqui, eu estou pensando, eu estou falando com a minha irmã e estou pensando, nossa, que blusa feia dela. Aí eu posso falar assim para mim, nossa, Maria Aparecida, para com isso, você é aquilo, você é aquilo outro. O que que eu estou fazendo? Eu estou repreendendo o meu pensamento? Sim. Não, Sim? não. Não? Eu estou usando o meu ego. Eu não estou repreendendo nada. Eu posso depois olhar isso e qualificar e dizer, você está julgando. Mas repreender pensamento, a gente usa as palavras de forma errada, pessoal. Vamos começar a aprender a usar da forma É. correta, né? Não existe repreensão de pensamento. A gente não tem essa de repreender. O pensamento vai vir. Se eu achar que a blusa dela é feia, na verdade não é feia, é muito bonita. Se eu achar que a blusa dela é feia, eu vou falar esse monte de coisa, porque eu vou repreender o pensamento e o pensamento vai continuar. Nossa, que blusa feia. O pensamento vai estar lá. Daqui a pouco eu vou esquecer tudo isso que eu pensei. Ai, nossa, a blusa dela é feia. O pensamento vai vir. Então não existe isso, tá? Pensamento, você pode não pensar na coisa, mas se você vê, olha e entende que aquilo é daquele jeito, você pode fazer o que você quiser. Então não vamos usar as palavras, né, de forma equivocada, de forma errada. É como dizer, Deus está no comando. Deus não comanda nada, ele não está no comando nada. Ele é tudo. Então ele não está no comando. Ele é tudo, é só isso. Ele é tudo. Olha só a diferença. Quando eu digo Deus está no comando, eu estou dizendo assim: tem alguém que está lá na frente levando a carruagem, levando o barco, levando qualquer coisa. Então eu estou dando uma vida para Deus que ele não tem, porque ele é muito maior que isso. Quer dizer, ele não é uma coisa como eu, como. Não. Então ele não pode estar em comando nenhum. Então vamos tomar cuidado com essa fala, porque a gente está falando errado, tá? Mas eu posso entender, tá, da ajuda? Eu estou apenas ensinando, ok? Você pode continuar falando. No momento que você entender isso aí, você troca a palavra. Mas pode falar o que você ia falar, querida. eu não quero citar o que foi, né, porque ele está aqui, né, é o pensamento que veio. Certo, Mas, assim, no início das voltas à aula, a gente sempre fica com aquela ansiedade, né? Ainda mais ele do certo. jeito que é. Hoje ele veio com uma pergunta para mim, quem criou Deus? Opa, olha E isso. Olha que pergunta bonita. E aí? Ele eu não ouviu soube isso que eu acabei de responder. falar? Ele ouviu isso que eu acabei de falar, que ele é tudo? É É bom ele ficar verdade, né? sentadinho aí do teu lado, viu? Pode deixar eles, fala para ele que ele pode ficar aí, ele pode perguntar o que ele quiser para nós. Tá cheio de gente que vai ajudar a responder. Então diz para ele assim que Deus, ninguém criou Deus. Deus é que é o criador. Ele é que criou. E não é um Deus homem. É como a respiraçãozinha dele. Fala para ele assim, né? Como nós na nossa respiração. Nós estamos mergulhados nela, nesse ar. Então é como se a gente dissesse: eu estou mergulhado em Deus. Tá? Não há um Deus que é uma figura, que é uma entidade, não existe. Tá? Por isso, não repreender pensamento.
Pensamento a gente não repreende, a gente compreende e isola ele. Só isso que a gente faz. Eu não quero pensar isso da minha irmã. A blusa dela é tão bonita, não vou permitir que esse pensamento ruim de blusa feia apareça mais na minha mente. Vou até pedir a blusa dela para mim. Oh, dá essa blusa para mim? Pronto. Tô brincando, né? Já tô emendando o negócio e fazendo uma brincadeira. Vamos lá. Qual outra situação alguém passou Deixa, para posso compartilhar? falar Fala. sobre o que aconteceu hoje, né, na hora do almoço? Eu não sei se eu estou errada, mas me corrija. A pessoa achou uma coisa, no primeiro momento eu pensei, mas na verdade aquele pensamento não existiu, né? É isso? Você pensou uma coisa, você ia se manifestar, aí você olhou aquilo direito e falou: Pera, isso não é meu, não foi isso que você viu? Eu não Foi, devo tomar isso para mim. Como é que foi a sua fala? Você teve uma fala bem interessante. Por isso que eu falei isso. foi. Eu falei assim, opa, quando ela se referiu à situação com ira, aí eu falei assim, opa, dei um passo atrás e respeitei e falei, tá bom, a hora que você quiser, a gente tá lá, É tá isso tudo que ele certo. fala. Esse pensamento não significa nada, porque não era o seu pensamento, não era a sua visão, e você não via a coisa daquela forma. Não Então, mesmo. isso, imediatamente você vai e olha com a verdade que a coisa está trazendo, que é uma problemática da pessoa, então ela tem que ficar com aquele problema porque é dela. Eu não vou entrar nessa questão. Exatamente o que aconteceu com a Estela semana passada, né, Estela? Você está lembrada disso, né? Do seu neto. Tô. Isso. Quem mais teve alguma situação que envolve uma questão do tipo, isso não é meu. Nossa, a gente tem um monte de situação. Eu tô aqui tentando ordenar qual melhor cai nesse tema, mas não consegui. Essa semana foi um turbilhão. Então, e teve até uma hora que eu ali no carro falei: Meu Deus, eu não quero pensar, mas como eu vou falar isso? Eu não quero pensar. Eu tô pensando. Eu não posso pedir para Deus não pensar. Imagina, ele não vai fazer nada para mim. Eu sei disso. Ajuda, Só hein? lembro. Lembra da ajuda? Como é que eu vou dizer que a mesa não existe se eu estou vendo a mesa? Pois é, eu falei, muda o meu pensamento, vou mudar o meu pensamento. E realmente, muitas coisas aconteceram Isso. que eu Por isso que não ele fala esqueci. para não pensar o tempo inteiro. Você vai pensar em alguns momentos pontuais. Mas você vai achar, daqui a pouco você acha alguma coisa que seja pontual, onde você tenha agido e tenha dito, opa, peraí, esse pensamento não é meu, no sentido de que não é isso, é outra coisa e eu estou vendo isso, né? Eu acho que a gente tem mania de fazer uma coisa pensando em outra. Se a gente fizer uma coisa se concentrando naquela coisa que a gente está fazendo, a outra coisa não existe. E Isso é aí uma visão correta também. aí Isso está correto também, você enquanto se visão. dedica àquilo que você está fazendo com todo amor e carinho. Se é uma coisa que tem que colocar carinho e amor, ou se é alguma coisa que você tem que se concentrar, aí é uma coisa de cada vez, vai. Só que concentração é diferente de percepção. Nós estamos falando de Sim. percepção, e você fala de Uhum. concentração. Quando eu me concentro, a minha percepção estará concentrada também naquele evento. Então, eu estou concentrada em ajudar vocês a perceberem de que forma e que momentos vocês têm pensamentos equivocados, para que vocês possam começar a olhar isso, sempre dando um passo atrás. Então, hoje, na sua situação e a Estela na situação semana passada. Se vocês não percebem, vocês dão um passo errado, porque você vai responder, você vai falar alguma coisa, você vai se magoar, você não vai. E não é preciso. É preciso só ver a situação com clareza. E a Rose também aconteceu semana passada, do telefone, ver a situação com clareza e dar um passo atrás.
tá? Então, a lição permanece porque ainda nós temos que olhar isso com mais profundidade. Ele fala, não podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Então, essa ideia, mesmo que o pensamento seja ruim, a gente não pode usar o tempo inteiro, é o que ele fala. Não usa isso aqui. Os pensamentos não significam nada. Não usa isso o tempo inteiro. Então, ele pede: não podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Esta prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais causais que devem ser seguidos para os exercícios. Não examines a tua mente por mais de um minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: a maioria das vezes, Elisete, tá por aí? Terezinha? A maioria das vezes, nós nos demoramos muito com um pensamento que às vezes não é útil. Então, se você se demora naquele pensamento, ele não é útil para você e você está se demorando nele. Então, ele vai acabar atrapalhando você. Então, quando você diz, esse pensamento não é nada, aí você repete, e logo em seguida você fala assim, mas o pensamento está aqui, como é que ele não é nada? Pronto, você de novo reforçou. Quando você diz, esse pensamento não é nada, e deixa, a mente realmente vai tirar o pensamento da sua cabeça. A mente é um programa de computador, pessoal. Quando eu falo, isso não é nada, ela vai entender isso, isso não é nada. E daqui a pouco você não está mais pensando naquilo, você já está pensando em outra coisa. Mas aí você pensa assim, esse pensamento não é nada, mas como ele não é nada se ele está na minha cabeça? Pronto, você reforçou ele de novo. Nós é que reforçamos, nós é que fazemos a coisa, tá? Então, vocês mesmos disseram agora há pouco. Mas como que eu vou falar isso se o pensamento vem? Né? A Estela falou isso, a da Ajuda falou a mesma coisa. Como se o pensamento vem? Não, é só você dizer, este pensamento não é nada, só isso. Não é para você olhar e analisar a cabeça e dizer, nossa, esse pensamento não é nada. Ai, mas você veio o pensamento, então eu quero que você saia. Não, ele não está pedindo para você estabelecer um diálogo com o pensamento. É só para você dizer a frase, este pensamento não é nada. Ponto. 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 Não é pronto, é ponto. Acabou, fecha. Acabou. Beleza? Quem mais tem algum compartilhamento com a gente? Terezinha, Elisete, que está aí com o negócio fechado. Só fala com a gente. O que ele nos mostra na lição 5, né? A lição 5 vem e diz assim: eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Lá atrás ele diz assim: não podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Danoso é um pensamento ruim, então não use essa ideia do esses pensamentos não significam nada para um pensamento danoso. A próxima lição ele diz assim: eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Quando vem um pensamento de dificuldade, de alguma coisa que está me incomodando, que está me atrapalhando, a razão pela qual eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico transtornado, não é aquela que eu estou vendo. É alguma coisa que está atrás daquilo. Vamos reportar ao exercício, ao exemplo do Sud na semana passada, da cobra. Né? Quando ele sonha a noite inteira com a cobra, acorda de manhã, não presta atenção em nada, sai feito doido, né? Vê a cobra, já vai lá e a cobra vem para cima dele e aconteceu tudo o que aconteceu e ele vai ficar 3 meses de cama, imobilizado. Olha a brincadeira. Aí ele vai pro hospital, e aí eu conversando com ele, como é que você tá? Você tá bom? Não tô com raiva, pá, e começa a xingar, e começa a brigar. Próxima vez eu vou deixar a cobra matar o passarinho, e transtornado. Eu só respondi para ele. Falei, pois é, você quer interferir numa ordem do universo, que é a cobra, ela é predadora, então ela vai comer os ovos mesmo.
Ela vai comer o passarinho, ela vai comer tudo que tiver ali, galinha, pato, marré. Vai comer até o cachorro, se deixar. Né? Se for uma cobra grande, vai comer o cachorro. E você quer salvar a humanidade. Então a gente nunca está transtornado pelo motivo que nós vemos que se apresenta, mas sempre por um motivo, um medo que está atrás disso e que naquele momento vem à tona. E aí eu tomo atitude. Tá? Então o nosso exercício vai falar isso hoje. Eu vou abrir a tela e vamos falar um pouquinho dele. Tá? Que ele já começa agora a complicar um pouquinho a nossa vida. A nossa vida está muito fácil, né? Então vamos complicar um pouquinho. Para que facilitar, né, Rose? Né, Silvana? Vamos complicar. Eu vou abrir aqui para a gente poder. Não dê nó, não, porque eu estou mais longe do que perto. Não dê ideias, né? Não me dê ideias, não me dê ideias, não me diga. Vamos lá. Eu vou ler aqui no livro e depois a gente vai falar um pouquinho da lição aqui, tá? Olha o Beto. A nossa lição diz o seguinte, então. Seja bem-vindo, Beto. Essa ideia de eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, essa ideia, assim como a ideia anterior que diz estes pensamentos não significam nada, então essas duas ideias pode ser usada com qualquer pessoa, com qualquer situação ou com qualquer evento. Deixa eu ver se eu acho a lição lá. Peraí, deixa eu tirar essa aqui, que essa aqui eu vou falar depois. Peraí, que eu vou pôr a lição para vocês acompanharem. Senão, fiz errado aqui. Primeiro vocês acompanham e depois a gente vai para lá. Essa ideia, assim como a ideia anterior, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Então, o que nesse momento está incomodando vocês, né? E vocês podem usar esse pensamento como sendo um exemplo do que ele está pedindo. Você pode usar em qualquer situação, esta e a outra, tá? Aplica especificamente a qualquer coisa. Então, para qualquer coisa você diz: eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Vamos repetir de novo: a mente é um computador. Se de manhã, quando a minha irmã falou comigo, ela tivesse acreditado naquilo que ela ouviu como sendo a verdade, ela teria ficado transtornada. Porque envolvia ela, envolvia o grupo, né? Envolvia uma questão de confiabilidade, envolvia um trabalho espiritual, né? Certo? E, cara, envolvia tudo isso, certo? Certo, Sara? Sim, Isso. verdade. Então você teria ficado transtornada. Isso teria te causado dor. Mas você aplicou esse ensinamento. Eu não estou transtornada por esse motivo. E aí você aplica isso, sem você perceber, sem a gente saber, porque as coisas acontecem de forma inconsciente. Você não precisa ler o livro para saber certas coisas. Elas já existem, né? Nós vivemos num campo de inteligência, né? Esse campo mórfico que nós vivemos é um campo inteligente, tá? Então, muitas coisas a gente não precisa nem saber. A gente age naturalmente. Aplica especialmente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. Então, o que minha irmã fala quando ela. Eu estou usando o exemplo dela porque ele está fresco na minha cabeça. E porque vocês ainda não deram nenhum outro exemplo, tá? Eu vou pedir que vocês deem já já exemplos sobre os cinco. Quando ela fala isso, ela descreve um sentimento que ela teve quando ela ouviu a pessoa falar da situação. Então, ela teve um sentimento. Então, olha, vem alguém, fala mal de um trabalho, que ela também participa, ela conhece o trabalho, ela conhece as pessoas envolvidas, ela sabe que não é aquela situação. No primeiro momento, ela tem uma sensação, uma percepção, no segundo momento, ela tem outra, depois vem um sentimento, né?
E aí o que ele pede para a gente aplicar? Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Aí nós começamos a conversar. Ao final da conversa, o que que vem? Vem a seguinte conclusão: as pessoas têm os seus problemas e eles querem jogar nos outros os seus problemas. E se a gente não está preparada, se a gente não tem uma percepção maior um pouquinho, uma mente mais aberta, a gente cai nessa esparrela, cai nessa situação sem precisar, sem ter necessidade. Então ela dá um passo atrás, entendeu a situação e disse: vamos deixar, uma hora ela vai ver. É isso. Por que vamos deixar, uma hora ela vai ver? Porque a própria vida vai mostrar. A própria vida vai mostrar para ela, porque a vida faz isso. Na medida do meu julgamento, a vida vai me mostrar. A pergunta que a Silvana fez, os pensamentos, eles vêm de onde, né? Os pensamentos vêm da vida que você adquiriu ao longo dos seus dias, até o dia de hoje, até esse momento que você está aqui aprendendo as lições do 100. Seus pensamentos vão vir, são oriundos de tudo que você viveu. Então, os pensamentos dela de coisas não tão boas são oriundos do que ela está vendo. Uma hora ela vai ver a parte boa do negócio. Uma hora a vida vai mostrar, porque a vida mostra. Né? Então, uma hora a vida vai mostrar. Aí ela vai ver. Aí ela vai ter que dar um passo atrás. Ou então, tomar um rumo, né? Aí ele diz assim: o transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferente. Então, nessa situação que eu estou citando, que a pessoa fala uma coisa de uma situação que não era real, o que a pessoa estava vivendo? As suas próprias projeções. Ela camufla o que ela sente, aí ela vê no outro, e ela camufla o dela. Aí ela joga para o outro o que é dela. Aí eu disse para minha irmã: fique tranquila, porque você vai ver essa questão nesta pessoa. Você vai ver. E ela vai ver. Por que que é importante ela ver? Para ela entender exatamente isso que a gente chama de projeção. Então, o que que ela está vendo? O que que minha irmã acaba vendo, né? O que que a Sara acabou vendo nessa situação? Que o pensamento primeiro que ela tinha, ela não ficou brava, transtornada ou qualquer outra coisa, exatamente por causa daquilo que ela estava ouvindo, mas por uma coisa muito maior do que aquilo. Tá? Então, às vezes, a gente projeta nas situações uma situação, uma visão, uma sensação, uma percepção que não é a real. Ela está vindo de outras questões, está vindo de um medo, de um ódio, de uma raiva, de uma ansiedade, né? Principalmente medo. Nós vamos aprender que o medo é quase que a razão de 90% dos nossos processos, dos nossos problemas. Vamos perceber isso mais para frente. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. O que ele está dizendo assim? O que que não importa? Não importa o que a pessoa, o como a pessoa está falando. Importa é como eu estou ouvindo o que ela está falando. Vamos repetir. Estela com o neto dela semana passada, a Sara com a questão dela hoje, a Rose com o cliente. Se vocês tivessem se preocupado com a forma com que a coisa foi dita, foi falada, vocês tinham ido pro pé no peito. E isso estava errado. Porque isso não era de vocês. Isso não estava direcionado para vocês. Isso era um processo da pessoa de transtorno, medo, preocupação, depressão, alguma coisa dessas daqui. Mas não era de vocês. Então, se você responde na lata, você está errado. Você que vai receber o retorno disso. E se você se aquieta, você não entra no processo, você não fica doente, você não fica mal, você fica em equilíbrio com você mesma. Ok? Assim como o processo da Silvana com o rapaz da moto. Se ela tivesse simplesmente colocado o carro no lugar e largado o rapaz para lá, mas ela desce do carro, xinga o cara, vai dentro do bar.
Nós, Da Folha. uma dor, nós causamos para nós uma dor sem necessidade. E aí a gente pergunta: por que comigo, Deus? Ele nem responde, porque não tem resposta. Primeiro, porque ele não vai responder mesmo, né? E segundo, porque não tem resposta. Você causa para você as coisas e agora quer saber de Deus a resposta? Olha para você mesma, né? Vamos olhar para nós. Aplica a mesma ideia a cada uma delas separadamente. É o primeiro passo para você reconhecer que tudo é a mesma coisa, ou seja, tudo que as pessoas fazem e que elas não falam claramente está carregado de medo, de ódio, de transtorno, de raiva, de ciúmes, preocupação, depressão. As pessoas jogam para cima de nós todas as suas próprias dificuldades. E se eu não tomar cuidado, eu tomo isso para mim. A grande maioria das pessoas faz isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ao usares a ideia de hoje, e a ideia qual é? Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino que eu estou. Então, eu nunca estou brava por aquele motivo que eu acho que eu estou brava. Eu nunca estou nervosa por aquele motivo que eu acho que eu estou nervosa. Aquilo é só um estopim. Eu tenho alguma coisa atrás disso que me deixou nervosa, tá? Porque se eu estivesse realmente calma, aquilo não teria me atingido. Então, se minha irmã estivesse nervosa, o que ela teria feito? Respondido. Ah, não, pá. Não. Ela estava bem. A outra vem, despeja em cima dela uma porção de falas. Ela ouviu, filtrou. No primeiro momento teve uma ideia equivocada, depois coloca tudo no lugar e aí ela começa a analisar até chegar à conclusão certa. A pessoa não está pronta para esse tipo de ensinamento. Tem pessoas que não estão prontas para certos ensinamentos. Eu brinquei no começo da aula e disse assim: se Jesus viesse agora, a gente ia pregar ele na cruz de novo. Porque para ouvir Jesus, a gente demora a gente fica esperando lá, ó. Ele fica esperando aqui, ó, meia hora. O horário é 7h30, ele fica esperando a gente 40 minutos. 20, 10, 15. É Jesus esperando, porque é ele que nos acompanha nessa leitura, né? Então, se ele viesse hoje, a gente ia matar ele do mesmo jeito, né? De um outro jeito. Então, eu não estou com raiva de tal pessoa, vamos dizer assim, ou eu não estou com raiva daquele fato pela razão que eu imagino. Então, por que que a Silvana briga com o rapaz da moto que passa na frente dela, xinga ela e estaciona a moto? Por alguma razão outra, que não é o rapaz da moto, é alguma outra razão que põe você em desequilíbrio. Qual é a razão? Não gosto que as pessoas falam assim comigo, não gosto que as pessoas me tratem daquele jeito. Eu já estava brava antes do rapaz da moto. N razões. Aquela foi só o estopim. Eu não estou com medo de tal situação pela razão que eu imagino. Então, eu não estou com medo, de não ter o suficiente para pagar os meus funcionários por essa razão que eu imagino, mas é por uma outra razão. Qual razão é essa? Olhar a fundo e observar isso, porque eu vou encontrar a razão certa, eu vou encontrar a razão correta, porque a gente está sempre camuflando, a gente quer sempre, o ego vem sempre na frente para que você não veja, para que você continue escravo, para que você continue do jeito que você está, né? Então, por que que eu falo assim? Vou repreender esse pensamento. Não existe repreensão. O pensamento não consegue, não conseguimos repreender um pensamento. Mas eu posso evitar um pensamento? Posso. Eu vou evitar esse pensamento. Evitar eu posso. Mas repreender não. Não adianta eu chamar a atenção do meu pensamento. O pensamento não é uma coisa. O pensamento é uma energia que eu dou força ou não. Que eu permito que ele adentre o meu espaço ou não, né? Então não tem como você repreender isso. Não tem como você dar voz a isso. Não estou com medo, de tal situação pela razão que eu imagino. Qual é a razão real? É isso que ele vai nos ajudar a olhar agora. Porque eu me incomodo com as situações. Aí entram as nossas sombras, né? Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na mente, olha lá, o que eu acabei de dizer,
a fonte do transtorno no qual acreditas e a forma que pensas que vem dessa fonte. Então, eu acordo de manhã, eu não quero ir trabalhar, porque eu não quero mais ir para a escola, estou cansada. Estou dando um exemplo só, tá? Isso não é verdade. Acordo de manhã, não quero ir para a escola, mas sou obrigada a ir. Vou para a escola, chego lá, o diretor já me encontra e fala: Dionísio, você vai fazer isso, isso, isso. Eu olho e falo para ele: você não sabe que eu não posso lidar com aluno? Só que eu estou todo dia na escola. Todo dia eu estou vendo aluno. Só que naquele dia, quando ele fala: você pode fazer isso para mim? Eu vou chutar o pau na barriga e dizer para ele: você sabe que eu não posso mexer com aluno? Eu estou realmente brava por causa disso? Não. Eu estou brava porque eu não quero mais ir para a escola, porque eu ainda não fui aposentada, porque o governo não olha para mim. É por esses motivos. É porque eu já quero descansar. Não é por causa do diretor que me pediu um favor. Né? Então, ele está pedindo que a gente olhe, faça esse exercício, para que a gente vá a fundo agora na razão pela qual nós entramos nesses processos de transtorno, né, por um pensamento ou por alguma situação. Certo? Nesses exercícios, alguma pergunta? Se tiver, segura só um pouquinho, tá? Nesses exercícios, mais do que nos precedentes, mais do que nos exercícios anteriores, então nestes exercícios, neste e no exercício passado, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar maior peso para um do que para o outro. Ele está dizendo assim: eu posso olhar uma situação e dizer, aqui eu tenho que responder, aqui eu não preciso responder, aqui eu vou xingar, aqui eu não preciso xingar. Ele está dizendo isso. Talvez ajude, se você declarar, não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Lembra que eu falei lá atrás? Adianta você falar, está repreendido o pensamento. Mas se você disser assim, todos os transtornos perturbam a minha mente, a sua mente quer paz, toda mente quer paz. Nenhuma mente quer ter problema. O que a mente busca é a felicidade, é a paz, é a tranquilidade. A mente busca isso. Tudo que nós fazemos é em prol de ficar bem, ficar feliz, que as coisas se resolvam. Então a mente também faz esse movimento. Então ele diz: se você declarar, isso pode te ajudar. Não há pequenos transtornos. Todos perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. O que significa? Eu vou começar a direcionar minha mente para a paz. Eu vou começar a dar o comando para a minha mente de que eu quero paz. Eu quero paz. Seja pequeno, seja grande o meu transtorno, a minha raiva, eu quero paz. Então eu começo a direcionar os pensamentos para a paz. Eu vou parar um pouco agora, porque me parece às vezes que fica muito complexo e vocês acabam não perguntando, e isso é muito ruim, porque precisa, né? Senão a gente não tem sentido e fica aquela coisa maçante, cansativa, e a gente não consegue fazer a transposição. Enquanto vocês falam, eu gostaria que vocês falassem, né, e não que eu perguntasse, mas que vocês falassem, eu vou abrir o outro trecho, que ele é muito interessante também para a gente poder entender melhor isso, tá? Só tem uma frase lá que eu vou usar. Talvez essa lição a gente ainda permaneça nela mais um pouco. Quem pode nos ajudar completando essas coisas que nós estamos falando? Não falem todos ao mesmo tempo, por favor. Tudo que eu falei, tudo que eu disse até agora está presente nessa única frase do início. Vamos ler essa frase. Saber que a causa da sua dor está enraizada no passado pode ajudar você a mudar a sua percepção para um presente amoroso e alcançar a paz. Tudo o que eu falei, toda aquela linguagem rebuscada, porque o Husserl tem, eu já disse que a linguagem filosófica ela é uma linguagem que precisa estar muito antenado.
Tudo que eu falei está ali. Tudo, todo o transtorno que eu tenho. Então, quando ele diz assim, quando ele pede, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino, ele está dizendo, você está transtornado por uma questão sua do passado. Você tem que olhar lá. Esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro ponto. Coisas que nos incomodam. Por isso que é preciso limpar as arestas. Limpar. Limpar maus pensamentos. Limpar maus julgamentos. Não julgar as pessoas. É por isso que ele nos convida a esse movimento. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que ele está dizendo? Todo esse transtorno, quando você julga e tem um pensamento, ele vem do passado. Ele vem de coisas que você está lembrando e nem você sabe. Está lá no seu inconsciente. Tá? E que você precisa olhar, você precisa tratar. Porque você vai continuar a reportar esse passado, você vai reportar nas pessoas e vai continuar transtornado. Porque isso vai vir constantemente na sua lembrança. Então, o que eu fiz quando eu tinha 3, 4, 5 anos de idade ainda está dentro da minha mente hoje, como se tivesse acontecido ontem. Perguntas, por favor, para a gente poder ir ajudando a traduzir isso para uma linguagem mais corriqueira. Senão fica difícil para mim, porque eu não sei o que vocês entenderam e o que vocês não entenderam. De acordo com a lição de hoje, quando eu tiver um pensamento ruim, aí eu devo repetir aquela frase do começo, é isso? Você pode repetir: não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam, do mesmo modo, a paz da minha mente. Eu vou anotar. Pode anotar. Eu posso escrever lá também para vocês depois. Depois eu Eu escrevo. queria falar, repete de novo o que você falou. Todos, não há pequenos transtornos. Então não há coisas pequenas. Ah, isso aqui não me preocupa porque isso aqui é muito pequeno. Não, preocupa sim. Só de você olhar você já está preocupado. Não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Se não está em alinhamento com a minha mente, vai me perturbar. Vamos lembrar que nós queremos sempre que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, não do jeito que elas são. Esse é o ensinamento dessa lição. As coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Elas acontecem do jeito que elas são. É muito diferente isso. Mas posso falar? Claro. Então, Até que enfim vai falar alguma coisa. então, você nem sabe a correria que estava aqui, mas agora eu estou aqui, agora eu estou aqui. Tô brincando. Então, não, mas eu estava antes, é que eu estava ouvindo só, né? Eu sei, eu sei. Ó, eu acho assim, para a gente falar, lembrar, né? No caso dessa frase, que nem a Sara até falou que vai anotar, né? Mas se a gente já, só por essas duas frases de cima aí, né? Ao invés dessa frase, não há pequenos transtornos, todos eles perturbam. Eu acho que isso é uma explicação, né? Mas, tipo assim, se a gente está pensando uma coisa que não devia, digamos, seja lá o que for, se a gente tiver raivoso, no caso, a gente falar, eu não estou com raiva pela razão que eu imagino, já é uma frasezinha mais curta, mais fácil de decorar e que vai me levar depois a olhar por que é que então eu tô com raiva ou com Então, medo, né? Então, assim, no caso, né? No caso que a Sara falou que vai anotar, não há pequenos transtornos. Isso aí é a conclusão que a gente chega, né? Mas para evitar a gente se ficar transtornado ou por raiva ou por medo, a gente pode usar aquelas duas frasezinhas curtinhas. Eu não estou com raiva pelo motivo que eu imagino, por exemplo, né? E aí depois a gente vai repensar, por que é que eu estou com raiva então? O que me levou a ter essa reação de raiva agora?
você Entendeu o que eu quis tá, dizer? é, Porque depois. talvez não. Eu vou, Hã? talvez não. Eu vou explicar e você vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Ah, isso, por favor. Eu estou entendendo que você está falando da frase e não do contexto ou do conteúdo do que a frase quer dizer. O que ele está dizendo é assim: quando eu digo, o meu, não há pequenos transtornos. Para a mente, não tem essa ideia de pequeno ou grande. O que machuca, Aham, machuca. Então, machucar, não importa se machuca pouco ou machuca muito. Nós damos, né, é, nós mensuramos, mas a mente não mensura, aham, né? é. É bom ou é ruim, é grande ou é pequeno, então não há pequenos transtornos. E um transtorno perturba a minha mente. Não importa o que quer que eu fale, então não importa se eu vou usar desse ou daquele jeito. O que ele diz é assim: tira da mente que isso é um transtorno. É isso que ele está dizendo. Tira da mente, não existe transtorno. Se eu estiver em Aham, harmonia comigo, não há transtorno. Aí diz: todos eles perturbam a minha mente. Então, ou eu quero continuar com o transtorno e ficar perturbado, ou eu tiro da minha mente que não há nada que possa me transtornar. aham, entendi, entendi. Não importa, você pode falar qualquer coisa que você quiser, desde que você se resuma nessa situação. Você não precisa usar essa frase, por exemplo. Eu Isso. posso falar, entendi. Outra coisa que você fala que é interessante também é assim: nós somos hoje o resultado do que nós fizemos ontem. Nós somos hoje o Sim, resultado disso. Somos hoje no físico, somos hoje no mental, no emocional e no espiritual. Nós somos um conjunto de ações internas, externas, conforme eu disse, ações internas, ações externas, ações que eu internalizo e que eu externalizo, ações que uhum, vêm da minha cultura e ações que vêm da minha sociedade. Entendendo também a sociedade brasileira e entendendo a sociedade mundial, entendendo esse amplo aspecto. Eu sou tudo isso, eu tenho tudo isso uhum, em mim. Quando eu tomo algum fato como sendo alguma coisa que está me transtornando, tudo isso está em jogo, tudo isso está vindo ali. Então, por que que eu estou incomodada com isso? Não é por aquela razão. É por alguma uhum. outra razão que me machucou lá atrás e que eu não estou percebendo. Lembra quando nós conversamos esses dias e eu disse para você? Você disse assim: a constelação vai me mostrar? E eu dizia: não, não sei. Só você vai saber. E você perguntava, Uhum, né? E você continuava perguntando. E eu continuava dizendo: só você vai saber. Por que só você vai saber? Porque só você tem esse arcabouço. Só nós, cada um de nós aqui, tem um arcabouço, tem uma bagagem específica e aquele evento pode ou não ter perturbado ou te transtornado em algum momento, ou transtornar em algum momento, e você não está nem percebendo. uhum, Tá? Então, só entendi. você poderá saber, ninguém mais vai conseguir saber, só você. Então, é Uhum, a mesma questão aqui. A mente, quando eu digo não há pequeno transtorno, ela não mensura. Transtorno, para a mente, é transtorno. Por isso que eu uhum, falo, não adianta você falar pensamento, você está repreendido. Porque porque a palavra repreensão, ela implica em que alguém diga alguma coisa e eu tome uma atitude de negar isso e chamar a atenção dessa pessoa. A mente não é uma pessoa. uhum, Então você vai ficar lá falando à toa. uhum. Não entende isto que é falado. Né? A mente vamos É, falar como um tipo, computador. Pode. eu te falei outro dia que pensava uma coisa que não devia, aí depois eu falava assim, por que que eu tô tendo esse pensamento? Sai, ego, isso não é coisa da minha cabeça. Não quero pensar nisso, sai, sai. E muda É, o foco já. Que foco é esse? O olhar, a audição, a visão, muda. Porque se você continuar, se vierem pensamentos na minha mente e eu continuo sobre vocês, eu estava falando sobre a blusa da Sara. Se eu aham, pensei aquilo lá, se eu continuar olhando a blusa, o pensamento pode vir de novo. Então eu tiro o é, foco, não vou olhar mais. Então vou fechar a câmera da Sara, não vou olhar mais a blusa. Mas o que que eu faço? O que que eu faço? Eu continuo no mesmo ambiente, pensando a mesma coisa, achando que o pensamento vai sair. Ele não sai, ele não tem para onde ir. Pensamento é da mente, ele vai ficar na mente. Então você tem que mudar o foco.
É como uma crença. Aham. Vocês ouvem mil coisas sobre crença. Nunca vocês vão conseguir tirar uma crença. Não tira. Você apenas substitui uma pela outra. É como uma fotografia. O fato de você rasgar a fotografia, você tirou a fotografia dali? Você tirou a foto que está Não, impregnada? O fato de você não, queimar, você tirou a foto da pessoa que estava impregnada ali? não, ué. Não, não. Uma vez tirada a foto, ela está impregnada, ela está lá, ela existe, É certo que campo. nem você ver e tentar desver, né? É o Uma vez mesmo que visto, não ver tem e como. tentar não ver. Isso. É o mesmo que ver e tentar não ver. Entende isso da Aham. ajuda? Entende isso, Estela, Cris, Beto, Rose, Silvana, Sara? Sim. Aí a Sim, gente falou de sim. fotografia agora, me, me Fala. voltou a quase 2 anos atrás, né? A Ótimo. gente teve um aqui que a gente perdeu muitos documentos, muitas fotografias, muitas coisas assim, né? E, e o que eu acho ainda assim mais incrível que eu perdi, tipo assim, coisas da gente mesmo aqui de casa, de pessoas de família, mas ficou uma foto, né? Que antigamente eu era praticamente uma fotógrafa, assim, saía tirando foto de todo mundo, né? E aí ficou de duas senhoras que já são falecidas e as fotos dela ficaram, entendeu? Ah, pega lá, mano. Tem um restinho no dedinho. Pega lá. Uhum. Fecha seu Ai, microfone para dar ajuda a continuar falando, Elisete. desculpa. Continua falando da ajuda. De Manda um novo, beijinho. E Pode. as fotos dessas senhoras que já faleceram ficaram perfeitas, assim. Aí eu peguei e falei assim, eu vou rasgar e rasgar a parte dela e ficar só com a minha, assim. Mas aí eu não tive coragem de fazer e as fotos estão lá embaixo, assim. Mas eu não entendi, assim, por que que as fotos dos meus pais, da minha mãe, das irmãs, tudo estragaram, mas as duas ficaram perfeitas, assim, sabe? De senhoras, assim, Não que... sei, não sei te explicar, não sei te dizer, porque é um campo, isso aí é coisa de magnetismo, talvez, né? É, coisas de energia, não sou profunda conhecedora sobre isso, mas que tem a ver com ambientação, tem a ver com ambientação, talvez tenha a ver até com egrégora, né? Então é interessante isso, né? Mas, como não é o caso aqui da gente estar discutindo por que que uma foto entra no processo deletério e a outra não, né? Não é disso que se trata. Mas é do fato de você se desfazer das fotos. Aí sim, o fato de você querer se desfazer da foto, a gente pode olhar, dar esse olhar aqui. Por que que você consegue, não consegue se desfazer das fotos, né? Onde tem esse aprisionamento, esse apego, que você não consegue, tá? Onde isso te incomoda, onde isso entra num processo de transtorno. Não vamos entender, quando ele fala transtorno, num processo muito volumoso, vamos entender algum aborrecimento. Tá? Ele diz assim: examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo. Independente de achares que isto está te afligindo muito ou pouco, porque na mente, aflição é aflição. A mente não entende muito aflita, pouco aflita. Isso eu que nomeio. A mente entende aflição. Ela não vai nomear, ela não vai mensurar. Essa aflição é muito, essa aflição é pouco. Ela só vai entender a aflição. É como é aquilo que a gente diz. De manhã, você olhou o dia e já imaginou o dia vai ser ruim, pronto, a mente já recebeu o recado. Ela já recebeu o recado. Você pode fazer o que você quiser. O primeiro pensamento seu foi esse? Você já acordou para baixo? O dia todo vai ser para baixo. A mente entende isso e ela trabalha em função disso, para mostrar para você que isso é verdade. Então, ela não vai mensurar se o dia vai ser pouco bom ou bom, muito ruim ou pouco ruim. Vai ser bom ou vai ser ruim, de acordo com aquilo que eu trouxe para dentro do meu campo mental. Eu quero mais exemplos, vamos lá. Ele tem uma outra coisa que ele diz assim aqui.
Eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-los todas, como a mesma forma de transtorno. Aquilo que eu acabei de dizer. A mente não entende aflição, pouca aflição, muita aflição. É uma aflição. Então, se você tiver uma aflição, é uma aflição. Não diz, eu estou com muita aflição sobre isso. A mente não entende isso. Ela entende uma aflição. Então, o que ela entende de ruim, ela entende na forma literal. Então, se você diz, todos os transtornos atrapalham a minha paz, e a mente quer paz, ela vai trabalhar para você não ter transtorno, para você continuar na paz. Agora, se você é vítima, né? Se você entra no processo de vitimização e você tem os processos doentios de depressão, medo, doenças, você vai entrar nesse processo e vai carregar isso tudo para você. A mente vai trazer para você exatamente o que você pede. Investiga na tua mente por mais de 1 minuto, por não mais de 1 minuto, não mais, hein? Só 1 minuto. E tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando. Procurem olhar aí agora na cabeça de vocês se tem alguma coisa perturbando vocês. Independente da relativa importância que possas lhe dar. Veja se tem alguma coisa que incomoda vocês nesse exato momento. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno. Então, vamos ver se eu estou com algum transtorno. Eu não estou com nenhum transtorno, então não dá para falar. Deixa eu ver se eu acho vou achar um transtorno aqui. Pera um pouco. Eu não estou transtornada, né? Mas eu quero que saia logo a minha aposentadoria, né? Isso não me deixa transtornada, mas é uma coisa que ainda não aconteceu. E eu quero É um incômodo. É eu um não sei incômodo. dar, porque eu nem lembro. Mas existe uma coisa, é uma coisa que eu gostaria que acontecesse e que ainda não aconteceu. Vou colocar dessa forma, porque nem chega a me incomodar, porque eu não lembro. Eu lembrei agora. É uma coisa que eu quero que aconteça e ainda não aconteceu. Eu tenho alguns transtornos. Tá, fala. Posso falar? Pode. Alguns. Fala um. Você foca em um e vamos Então, trabalhar nesse. Isso. Aquele que mais te eu perturba. tenho. Eu tenho funcionários, né? E eu tenho muita dificuldade de fazer cobranças para o funcionário. Exemplo, segunda-feira eu combinei com a funcionária que ela ia trabalhar no período da manhã. Tá? Eu não vou abrir o meu ponto comercial, mas tenho umas encomendas para fazer, então gostaria que você viesse e ficasse no período da manhã. Até que horas? Entre meio-dia e 1 hora até terminar o serviço, acho que até esse horário terminou. Terminou, você vai embora. Resumindo, deu meio-dia, não tinha acabado todo o serviço ainda, deu um pânico nela, ela quis ir embora, foi embora e me largou lá sozinha para terminar o trabalho. Aquilo me deu um incômodo, por quê? Porque ela não ficou comigo até o final, aí eu tive que terminar sozinha, e eu sinto um certo cansaço físico, né? De ficar muitas horas em pé. Enfim, terminei, entreguei, isso era 1h30 da tarde, é o horário que eu estava fechando o meu ponto, tá? Eu passei algumas coisas para ela fazer. Aí aquilo me incomodou. Eu não falei nada para ela, eu não consigo falar, só que fica me incomodando. Ontem não trabalhou, ninguém trabalhou, né? Que eu também resolvi não trabalhar na quarta-feira, seria um dia de trabalho, eu resolvi não trabalhar. Enfim, ela ficou de folga mais um dia. Hoje ela chegou para trabalhar às 7h30, ok. Não deu as 8 horas dela trabalhada, ela terminou o serviço antes e arrumou lá o que ela estava arrumando, tal. Ai, posso ir embora porque eu já terminei, papapá, papapá. Eu estava com uma dor de cabeça insuportável, fazendo uns pedidos ali, resolvendo os negócios pelo celular, com umas firmas que veio produto errado e tal. Eu só olhei para ela e falei, não, pode ir embora, deve ter mais alguma coisa para fazer, mas amanhã a gente faz, porque eu tô com uma dor de cabeça insuportável, eu não estava conseguindo nem raciocinar. Resumindo, entrei na cozinha, ela largou várias coisas para trás, sem fazer.
Eu não consigo falar para ela. Qual é o seu contrato com ela? Quando você foi contratar essa moça, o que foi que você falou para ela? Qual é o termo do O contrato de contrato era vocês? esse, era Esse fazer a qual? parte da cozinha, terminar a Não, limpeza isso da aí não é contrato. cozinha, Peraí. Qual é o contrato? Entrar que horas? Isso é um contrato. Que horas ela tem que entrar ir? às 7h30 da manhã e sair 3h30 da tarde, porque Ok. ela quis trabalhar Não, direto. não interessa o que ela quer. O contrato é 7h30 da manhã, 3h30 da tarde. Ok. Primeira Isso. questão, tem que fazer o contrato. Segundo, o que que foi contratada para fazer o quê? Ela cuida da parte da cozinha, inclusive da parte da limpeza da cozinha. Tá, ela faz isso? Não, a limpeza ela tá largando. Não, então, o que você Aí eu não precisa olhar, consigo cobrar. é o que você, Isso me incomoda, eu fico mal e aí eu vou lá e limpo. o que você precisa olhar é o que você quer para você. Então, vamos repetir aquilo que ele fala lá no começo. Você não fica nervosa por causa do que ela não faz. Você fica nervosa por causa do que você não faz. É você que não faz. Sim, Ela está sim, eu fazendo fico aquilo, nervosa por isso. ela está fazendo aquilo que você permite que ela faça. O que é que você precisa fazer? Primeira coisa é a cobrança do contrato. Cobrar o contrato. O horário é esse, o seu serviço é esse, eu quero isso. Acabou. Acabou. Não tem meia conversa. Amanhã você vai entrar tal hora, para sair tal hora. Não tem isso. Contrato é contrato e ele tem que estar registrado lá desse jeito. Essa é uma questão. Outra questão. Você não tem pulso com seus funcionários, porque você não tem educação com você mesma, disciplinar. Você não tem essa educação disciplinar. Né? Falta um monte de coisa, mas eu vou falar de educação disciplinar primeiramente. Né? Você não olha o seu negócio como sendo um negócio que você precisa se dedicar para que ele possa render. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho isso daqui, eu vejo que ele vai me dar dinheiro, por mais que me doa, eu vou fazer de acordo com o que precisa ser feito, porque ele vai me dar dinheiro. E faço. Quando eu olho e falo assim, ai, você vai me dar dinheiro, mas, ai, tal pessoa não está fazendo você bonito, ai, mas eu vou lá e vou fazer. Eu não estou dando atenção para aquilo que eu quero. Estou dando atenção para outras coisas, menos para aquilo que eu quero. Então, eu vou trabalhar muito, não tenho disciplina, não tenho regras, não tenho como cobrar, e as pessoas que estão à minha volta percebem isso. Então, não o que ele fala aqui, eu estou transtornado, eu tenho transtorno, não é pela razão que eu imagino. Então, não são os funcionários. A educação precisa vir de você. A educação precisa vir de você. Se você não se educar no seu comércio, você não educa as pessoas que estão ao seu lado. Se nós não nos educarmos, as pessoas que estão à nossa volta vão fazer a mesma coisa. Porque ela sente o seu campo. Ela olha e fala assim: você está com dor de cabeça? Ai, que bom, assim eu saio a meio-dia. E vai embora. E você não pode falar nada, você está com dor de cabeça, você quer mesmo que ela vá embora. Ela sente isso. Então, assim, primeiro, tenho que olhar para mim. Eu não estou transtornado por isso, eu estou transtornado pelo quê? Pela raiva, pela depressão, tudo aquilo que ele disse anteriormente. Ele disse aqui assim, ó, o nosso transtorno vem de preocupação, medo, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme e inúmeras outras coisas que eu vou carregando ao longo da minha vida. Lembra que eu disse? Eu sou desde do dia que eu fui concebido. Eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Eu sou a Maria Aparecida. Minha irmã me conhece aí, ela sabe hoje, ela sabe o que ela pode falar para mim e o que ela vai falar para mim que vai entrar por aqui e sair por aqui. Ela sabe disso. Foi preciso quanto tempo? 60 anos, talvez. Não foi um dia, foram muitos dias. Por quê? Porque não é fácil conhecer do ser humano. Ela só conhece uma parte. Por quê? Porque nós temos uma bagagem enorme aqui dentro de nós. Então, quando você fala com o funcionário, você põe em jogo tudo isso quando você está contratando um funcionário. Então, o que você quer? Um funcionário para te ajudar ou só para ter? Se é um funcionário para te ajudar, o contrato ele tem que ser respeitado. Olha, o seu horário é 7h30, você chegou às 8h, eu vou descontar meia hora. Ah, não quero, eu vou descontar meia hora, tá? Sabe por quê? Eu estou aqui desde as 6h. Pronto. E o que que a pessoa faz? A pessoa não fala nada. E aí ela vai exigir no dia seguinte, ela não vai conseguir mais. Então, ou a gente olha para nós, quais partes eu não estou olhando,
para poder exigir do meu funcionário, ou eu vou deixar do jeito que está. Que é para ver como é que fica. Vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica, né? Então, a exigência ela vai partir de nós. Ela vai. Primeiro somos nós. É por isso que ele fala que eu não estou transtornado pela razão que eu vejo. Eu estou transtornado por outras coisas. Então você vai continuar atraindo funcionários desse jeito porque você não tem essa disciplina com você. Então você precisa começar a achar o seu foco de disciplina, né? Para você começar a direcionar para o seu funcionário isso. Porque Ok. eles sentem o seu campo. Cida, Porque existe posso um aproveitar esse campo gancho dela? de constelação, ele é chamado, é um campo de desenvolvimento. E nós vivemos nesse campo. Assim, a minha irmã, a Elisete, o Beto, a Estela, a Cris, a Rose, a Dajuda, você, eu, nós vivemos numa egrégora, num campo. Eu vivo só com os gatos, mas digamos que meu filho estivesse aqui. Ele é uma pessoa altamente disciplinada, por conta até do próprio trabalho dele, ele é altamente disciplinado, ele é disciplinado. E ele chegava, olhava para mim e falava assim, eu falava, nossa, por que que isso foi acontecer? Ele falava, porque você não fez tal coisa. Como assim? Ah, mãe, você não viu o que que você fez? Eu olhava para ele e via nele a disciplina que ele estava cobrando de mim naquela hora. Eu falava, ah, é mesmo. O que eu quero dizer, o meu meio, eu moldo esse meio. Eu moldo esse meio do meu jeito, porque é bom para mim. Aí, se eu quero mudar, eu tenho que mudar a mim, senão eu não vou conseguir mudar. Não, esse meio tá péssimo para mim, porque eu Claro que tô me está. sacrificando. É você Tá que tem. péssimo. É E eu você. preciso mudar e não consigo. Não, isso. Você Olha a minha mesmo já disse. história. Acabei. Nós estamos falando desde o Sim, começo que a mente é um programa de computador. Quando eu digo assim, eu preciso mudar e eu não consigo, eu já estou dizendo, mente, não mude. Continue desse jeito porque eu não consigo mudar. São nossa, eu preciso mudar programações. Isso a urgente. gente não Eu preciso discute. mudar urgente. Isso é programação, tá? É programação. E Não, tem como virar programação. esse jogo Não entendi. rápido. Não Tem entendi. como eu virar esse jogo e rápido. Se você quiser, só depende de você, não depende de mim, Tá, não depende de Jesus, não depende de Deus, não depende de certo. ninguém, depende Não, de depende de você. mim mesmo. Só Depende de mim você. mesmo. Isso, só depende de você. Exatamente. Mudar isso só depende de você. E o que que a gente tem que fazer para mudar isso? Olhar para dentro de si. O que que o Sem faz? O que que o Sem está trazendo para nós? Esse olhar. Todas essas discussões vão fazer a gente olhar para dentro de nós. Tem discussões aqui que são muito profundas, vocês vão ficar com raiva, falar, ai caramba, eu tô fazendo isso comigo mesmo? É, tá fazendo sim. Quando eu Eu estou digo, fazendo isso comigo faz tempo. são escolhas, eu vou dizer para você que, com todo o respeito, eu digo, são as nossas escolhas. Nós escolhemos isso para nós. Não adianta dizer, mas eu não quero isso. Você quer. Lá atrás, lá no Então, é fundo, isso é o que que é ele está estranho, dizendo. Lá né? no fundo, você está fazendo suas escolhas pelo quê? Depressão, medo, raiva, ódio. Tudo Sim, isso sim. já conversamos. Eu já falei da criança interior, da mãe, do pai, do que você fez com você. Uma pessoa que, por causa da mãe e do pai, se casa com alguém que nem conhece, ela tem dela mesmo o quê? Eu nem abri o áudio, vou só abrir a semana que vem. Eu nem abri a parte que eu marquei. Hoje a lição está dizendo isso, pessoal. Olha que coisa forte é isso. Eu vou até abrir, porque eu preciso esfregar na cara de vocês isso. E na minha cara também, porque eu também estou junto, tá? Olha o que ele fala para nós sobre essa lição hoje. Ele diz assim: nosso medo mais profundo não é o de ser inadequado, ou não é nada disso que nós estamos falando. Nosso medo mais profundo é a nossa luz, não é a nossa escuridão. É saber que nós somos poderosos, além do que nós podemos imaginar. Isso é muito forte, pessoal. Nosso medo maior é saber quem nós somos. Se você vê a Sara hoje, você vê a Sara ontem, você fala: nossa, a mudança. Porque um dia você vai e se aceita. Elisete, quero falar isso da Ajuda. Já falo isso da Rose. A Cristina nem se fala. Quando ela fala para mim, eu tô indo, eu quero bater nela, mas tudo bem, eu aguento.
Eu ainda aguento, filho. Uma hora eu vou lá, tomo um cafezinho, Eu tô indo, você o que eu tem que quero falar dizer é para quem quer assim, saber da tua eu, vida indiretamente. eu Aí a quero gente fala, eu dizer tô indo. isso, nós precisamos tomar cuidado, porque a mente vai entender, está indo para onde? A primeira pergunta que a mente vai falar é isso, para onde? Aí, digamos que naquele dia, o seu dia não esteja bom. Pronto. A mente vai direcionar para você o dia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o campo mental, então, a gente tem um físico, uma mente, um campo emocional e um campo espiritual. Precisa tomar cuidado, porque a mente é mais forte do que a gente pode imaginar. Nossa, e muito, E e isso muito. só uma questão de você parar e olhar. Por isso que a gente faz esse curso, esse trabalho, para que a gente saia da gente e se olhe. Nós temos aqui um espelho. Quando eu falo, vocês precisam falar, vocês vão se espelhar no exemplo do outro. Nós vamos nos espelhar no movimento de cada um. Nosso medo não é o fracasso, nosso medo é o sucesso. Quando eu disse para a Rose, não vou usar esse exemplo hoje. Porque quando o marido disse, nossa, tomar sorvete, ela devia ter dito, bom, eu quero sorvete, então eu vou tomar meu banho e eu vou tomar um sorvete. Se você quiser vir, você venha. Se você não quiser, você não venha. Mas ela está presa a quem ainda? Ao Entende? Não é marido. para responder, eu não quero saber. Não gosto que responda. É só para pensar. Desculpa, Não, não, eu tô brincando. desculpa. Já escrevi Tem aqui, gente viu, que dona escuta eu Maria? falar isso e fala, nossa, Dionísio e a Maria Aparecida é grosseira. Não, não sou, eu sou. Eu quero que vocês pensem, né? Maria, já escrevi, viu aqui para mim, dá a lição do que foi isso ontem. Isso. Aí alguém Já vai dizer assim: escrevi você é aqui. reacionária. Não sou reacionária. Nós temos que assumir o nosso gosto. O que que eu acabei de dizer? Nós não assumimos o nosso sucesso. Nós não temos, não é o fracasso que é o nosso problema, é o sucesso. É o medo de olhar para mim e dizer: eu sou isso aqui. E aí as Posso pessoas pegar, me falam: você é arrogante. Não, não sou posso arrogante. pegar um Eu gancho? falo. Pode falar, Posso claro. pegar um Não só pode gancho? como deve. É, eu uma vez estava assistindo uma palestra que falava exatamente sobre isso, né? Então, né, quando, por exemplo, se de repente você tem dinheiro, né? E aí você, mediante a pessoas que não tenham, que não estejam nessa condição que você está, aí você vai, né? Não sei se eu vou usar o termo correto, mas você vai tentar não ser, ostentar, né? Isso, Então, quando você tenta não ostentar, né? Não dizer, porque aí você não quer que as pessoas te achem metida. isso. Então, você Isso é vai se social. Isso é anular. social. Esse é aquele Isso, aspecto social que a gente fala lá. isso. Você vai se anular para que as pessoas não é, não te acho metida. Para você Só não que com agredir as pessoas. isso. Só que com isso você está fazendo o quê? Você está fazendo uma negação daquilo que você recebeu, Isso, isso. né? Você está negando Deus que existe dentro de você. É. E o que os antigos, né, nossos avós, mães, pais, dinheiro não traz felicidade, né? Então a gente Não, não cresceu traz. Ele manda com buscar. essa crença. Manda, não, traz pronta, né? Traz tudo o que você quer, né? Isso, E aí, quando eu ouvi essa palestra, eu fiquei pensando, né? Fiquei olhando para mim, falei, olha, realmente, né? Realmente. E, e aí eu consegui mudar e passar a ensinar meus filhos e meus netos, e isso não cabia mais, né? A gente continuar nessa crença. E em cima do que ela está falando, eu estou pensando em mim, vendo, já vi um monte de coisa em mim. Essa questão de você também não falar, né? Não cobrar do outro atitude, né? Você disse que é um espelho, né? Nós também ainda continuamos na negação de quem somos. sim, Isso eu claro. entendi.
Ela faz isso o tempo inteiro, a Silvana. Ela só não percebeu isso ainda, mas ela Não, não vai é só ver, ela, né? Eu né? me incluo nessa. E também, todos nós nos incluímos. Nós É, negamos o que nós somos. Nós é, negamos isso. Porque as pessoas que sabe? se aproximam de nós, elas são parecidas conosco, de um jeito ou de outro. Sim, mas é aí que está a questão do empoderamento. Eu sou o que sou e ponto. Isso. Isso é empoderamento, isso não é arrogância. As pessoas confundem isso com arrogância. Aham, Então, eu dizer o que eu sei, e o que eu não sei, eu sou humilde de dizer, olha, não sei. Então, quem me conhece há tantos anos, Cristina é uma delas, né? Cristina me conhece desde o tempo que eu moro aqui, 30 anos. Nunca a Cristina disse você é arrogante. Nunca ouvi. Por quê? O que eu sei, eu afirmo, bato e falo. E o que eu não sei. Eu sou humilde para dizer não sei. Então não é uma arrogância, é um empoderamento, né, de você dizer, eu sim, sei fazer isso. e como, já que a gente ainda não está totalmente empoderada, né, dona e proprietária de si, como que a gente pode fazer para virar essa chave? Porque Isso. a consciência a gente já tem. Muito legal a pergunta. A consciência a gente já tem, Já tá? está Mas só aprendendo. que a gente precisa se apropriar disso. Primeiro precisa entender, primeiro nós precisamos entender onde nós nos distanciamos de nós mesmos. A gente não sabe onde eu estou distante de mim. Então, o primeiro passo é eu entender onde eu me distanciei de mim mesmo. Então, eu falei que a lição de hoje ela vai demorar um pouco mais, porque essa outra parte eu quero que a gente discuta ainda. Ela é uma lição profunda. Eu falei, são lições muito profundas. Nós não temos nem a noção de que nós somos, de que Deus está aqui dentro. E quando eu nego a mim mesmo, eu estou negando Deus aqui dentro. Eu estou negando Deus. Olha isso, a força disso. Eu não tenho nem essa noção ainda. Então, aquilo que você falou, se eu não me aproprio daquilo que eu sou, eu estou negando aquilo que me foi dado, né, por ser filha de Deus, por ser uma com Ele, um com Ele. Eu estou negando. Quando eu não me apodero disso, eu estou negando. Quando eu aceito que existe um mal, eu estava conversando com uma cliente agora à tarde e ela disse, ela usou a mesma palavra da ajuda. Está repreendido, eu não acredito nisso, não, porque tem umas coisas acontecendo e tá criando problema no casamento. E eu disse, muito cuidado, olha isso. Não, nós somos unidos por Deus. Eu falei, muito cuidado, talvez Deus tenha me colocado na sua vida para dizer para você, tome cuidado. E aí já cortei o barato, porque eu falei, a vida vem, mostra para você que ele está aqui dentro e que você vive no mundo de humano e que o mal existe, criado por nós, e você não acredita. Eu falei, não, Deus cuida disso. Ele está falando para você cuidar disso. A gente ainda não entende que nós temos ele aqui dentro. A gente não entende que nós somos uma partícula, uma parte dele. A gente não entende isso ainda. Ainda. E é muito Ainda, bonito que a gente então, começa a entrar nisso e a entender isso. essa linguagem sua, para mim, hoje, ouvindo, é uma linguagem que eu nunca ouvi há pouco tempo atrás. Nunca. Não, é uma linguagem filosófica, então vocês não ouvem mesmo todo dia. A gente não Uhum. vai ouvir todo dia. Então, ouvindo isso agora, através desses estudos, isso é importante, porque está fazendo a Claro, mente nossa acordar. claro que é. O que que você vai fazer Né? agora? Quando você receber um funcionário novo, você vai começar a olhar para você. Qual é o exemplo que eu tenho que dar para o meu funcionário? Se eu tiver com dor de cabeça, eu tenho que falar para o funcionário, eu estou morrendo de dor de cabeça? Não, não tem que dar essa satisfação para ele. É que nem chegar atrasado numa reunião. Ai, desculpa, o ônibus atrasou, acordasse mais cedo. Se você tomar ônibus, acordar. Maturidade é o quê? Assumir. Maturidade é assumir. Então, assumo que eu tenho um negócio e eu mando no meu negócio. Para eu mandar no meu negócio, o empregado tem que ser meu empregado. Ele não pode ser meu amigo. Ele não pode ser uma pessoa que eu vou contratar porque eu estou com pena dele. Se eu estou com pena dele, eu tenho que fazer outra coisa com ele, mandar ele para casa de caridade. Não é que ele seja meu funcionário. Aí não vai dar É, certo. sexta-feira saiu uma funcionária. Eu já não quis mais. Graças a Deus eu tomei essa atitude. Ótimo, muito bom. Ela foi almoçar, aqui de serviço, ela foi almoçar
Já Isso, estava enrolando já com o serviço desde cedo. isso. Aí mandou uma mensagem que não ia voltar, que estava passando mal. Eu falei, mas como? Tá lotado de serviço, você vem falar para mim que tá passando mal? Você saiu daqui bem, toma um Não, remédio, deixa eu falar melhora uma e já coisa e só sobre volta essa para sua trabalhar. colocação. Isso que você fala com o funcionário é uma discussão que ele diz aqui. Você não está transtornado pela razão que você imagina. Você quer cobrar do outro uma coisa sua. Funcionário, a gente não explica para ele aqui está cheio de serviço. Eu estou indo almoçar. Não, você não tem que dar essa explicação. É funcionário. É funcionário. Olha, o serviço está aqui. Você está indo almoçar? Tá, então você pode ficar no seu almoço. Pronto. Ah, mas. Não, não, pode ficar Ela no foi seu almoçar. almoço. Aí eu Aproveita seu falei, dia, não precisa sim, voltar mais. Venha passar e pega a foi sua o que eu conta. fiz. Acabou. Você não tem que. Você Foi o dá que eu fiz. satisfação. Ela foi Você. almoçar. Tava com problema, mandei embora. Falei, não precisa nem voltar mais. Acabou Não, aqui. não tem nem que explicar. Você dá muita conversa, você explica, você. É, eu dou muita Isso. conversa, Isso é é seu. verdade. Isso Dou é seu. muita Ou conversa. você põe a coisa no lugar, aquilo que a gente falou no começo, só vai se configurando ao longo da conversa, né? Você vai mostrando. Ou a gente coloca as coisas no lugar, ou a gente vai estar sempre transtornado, não por aquele motivo, mas por um motivo que seja meu. E o real motivo, ele continua existindo ali. Então, eu vou ter muitos outros funcionários que vão fazer a mesma coisa, se eu não olhar para Deixa eu mim. só, deixa eu só dar Pode mais falar, um adendo, por que é favor, uma coisa que eu vi em mim, né? pode falar. Por mais que eu não esteja assim presente nesse curso, mas parece que a coisa está reverberando, porque eu estou vendo muita coisa de que eu já estava modificando, né? Quando você Você fez constelação, querida, não esqueça, ainda reverbera. quando ela diz, né, que ela falou que não precisava, que estava com dor de cabeça, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, às vezes, muitas vezes, acho que quase todas as vezes que a gente sai do nosso eixo, se destempera, grita, esbraveja, na realidade, o que eu entendi, pelo menos comigo, aquela raiva você está tendo de Isso, você não ter isso, tomado atitude. isso. Muito bem. De você não ter falado. Viu Isso eu certo? percebi em mim. Isso eu Viu percebi certo? em mim. Então, quer dizer, aí, por que que você precisa gritar? Porque a pessoa vira para você e fala assim, mas por que que você está gritando? Porque Isso, eu estou com raiva. isso. Por isso que eu tenho que pôr isso para fora, de alguma forma. Então, Admitir. é através do grito. Ele não fala a linguagem da sombra, mas ele está falando de sombra. Ele fala o tempo inteiro de sombra. Ele não Sim, fala essa linguagem, né? Jesus fala de um outro jeito, mas ele está falando disso, que a educação que nós temos que dar para nós mesmos, né? Então, uma emoção, ela tem que ser vista e ela não pode ser negada. Então, eu não posso negar a raiva que eu tenho. Mas não adianta eu querer jogar a raiva no funcionário ou na pessoa que está do meu lado. Não adianta. Não, sexta-feira não houve grito, foi por mensagem. não, não, mas isso é uma figura Mensagem de escrita. linguagem que eu Não, não, usei. Hoje, é só um hoje a minha exemplo. dor de cabeça, você falando isso da raiva, tá? Hoje talvez a minha dor de cabeça tenha vindo disso mesmo. Como eu não consegui falar com ela o que aconteceu com essa que tá lá, tá? O que ela fez na segunda. Eu ia chamar ela para conversar hoje e pôr os pingos nos is. Olha, eu não quero mais isso, é para ficar até terminar o trabalho, não é para desgastar nenhuma e nem outra. Nós duas combinamos de trabalhar juntas até acabar o serviço. Você saiu antes e largou o Nós resto para duas mim. Não quero que combinamos. aconteça mais. Eu combino com vocês as coisas, mas com o funcionário eu não Como posso eu combinar. não consegui, como eu não consegui falar, eu fiquei quieta, me veio a dor de cabeça. Pode ter sido por isso. Sim, porque na realidade você estava com raiva. A De raiva era mim sua, mesma. de Sim, você mesmo, de você de mim mesmo, mesma. né? Não consegui falar. Por que que eu não falei? Por que que eu não pus para fora? Por quê? Por que eu? Medo. Por que eu? Um pouco é medo, Boa noite, Stella. Falou com insegurança. você, Stella. Estava quietinha. Vai com Deus. Jesus te acompanhe até a semana. Pode continuar, gente. Falar. É exatamente Então, isso. eu acho Medo, que essa daí medo, vem porque eu tenho medo, insegurança. segurança.
Ah, falta de empoderamento, né? De se é, apropriar de si. isso daí, tudo isso daí que a Maria Vamos Aparecida lembrar o falou seguinte: agora há quando eu pouco não para mim, olho para entendeu? mim, quando eu não olho para mim, ninguém vai olhar. Então, isso está sendo bom, porque agora eu estou conseguindo olhar para mim. Tá bom? E vou ter que Tomar muito resolver isso aqui cuidado, porque a dentro questão e de mudar de funcionário, atitude. funcionário é espelho. É espelho nosso, assim como o marido, né? Filhos, às vezes, em alguns casos, Filho. são filho é fogo, né, Cris? O marido, principalmente, o empregado, são espelhos nossos. São espelhos. A pessoa vem para te mostrar aquilo ali. Ó, isso aqui é teu e você tem que olhar. E a pessoa não olha, fica só mandando embora. Manda embora, manda embora, manda embora. Não olha. Então vai continuar atraindo o mesmo tipo de funcionário. Essa é uma questão. Outra questão é o olhar para as suas próprias questões. Quando ele fala, eu não estou transtornado pela razão que eu imagino, mas pela depressão, pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pelo transtorno, pela depressão, eu estou com raiva disso, estou transtornado por isso. Por que então eu tenho essa depressão, essa raiva, por que que eu estou assim? Aí a gente volta de novo lá atrás, porque as nossas conversas sempre levam lá atrás e, né, você ainda não linkou, você precisa começar a linkar o que você faz, o que acontece hoje, com o que aconteceu no passado. Tá vindo, vem tudo lá e vem. Se nós plantamos o dia de hoje, se nós plantamos o nosso futuro no dia de hoje, o que que nós estamos plantando para o futuro? Cada um vai olhar para si mesmo e vai ver o que está plantando. Se em vez de dar um passeio na praia, eu fico dentro de casa, enfurnada, por isso, por aquilo outro, eu estou plantando mais dias enfurnada. Só estou dando um exemplo. Se em vez de sair para tomar um sorvete, porque meu marido não quer ir, e eu não me dou esse direito, eu vou parar e vou compreender porque eu sou mulher e mulher é compreensiva. Os cambal. Ele não quer tomar sorvete, mas eu quero. Aí no dia seguinte eu vou falar assim: nossa, ele nunca faz o que eu quero. Só eu que faço o que ele quer. Pronto. Começou a descompensação, o desequilíbrio. Então, olhar para si mesmo primeiro. Eu não estou falando de forma egoística. Muito cuidado com isso. Quando se vive a dois, a situação é diferente. Eu estou dando um exemplo para a Rose e ela vai entender que não é assim que faz, mas que num certo momento ela vai poder dizer isso. Ah, bem, então tudo bem, eu vou lá tomar o meu sorvete e daqui a pouco eu estou de volta. Você fica aí, tá? Ou então você me leva, me deixa, aí você volta, depois você vai lá me buscar. Mulher tem todo o seu jeitinho para falar as coisas, né? Mas exercer a sua vontade em alguns aspectos. Por que isso? Eu, Porque nós eu precisamos. gost... Fala. Não, eu falaria assim, eu gostaria muito que você fosse comigo, mas você não quer ir, então eu vou. Isso, gostaria muito que você Porque é fosse. assim que eu falo, né? Ótimo, É, é. E ótimo. por que isso é importante? Porque é importante a mulher dar voz para si mesma, principalmente numa relação, né? E aqui fala, estamos tratando de relação, relacionamentos. É importante ela dar voz a si mesma. E quando não é um relacionamento? De qualquer forma, é importante ela dar voz para ela. Porque isso vai causando, não é a olhos vistos, vai causando depressão, vai causando situações incômodas. E nós passamos a cobrar do outro. Por isso que ele repete, vou repetir. Não estou com raiva por causa disso. Pode falar. Elisete sabe bem do que eu estou falando, né, Elisete? Elisete? Elisete sabe bem do que eu estou falando. Eu não estou com raiva disto por isto exatamente. Eu estou com raiva disso porque eu não fiz o que eu deveria fazer comigo mesma. E agora eu estou com raiva dessa situação. É isso que eu tenho que olhar. É esse chamada. A nossa semana vai ser esta, olhar essa questão. E a gente, semana que vem, continua. E aí eu entro naquela outra questão. O adiantar da hora. Você lembra disso, né, Elisete? Questões onde eu faço porque eu acho que eu devo, que eu preciso, que eu necessito e que eu posso, então eu vou e faço. Só que chega uma hora eu não dou atenção para mim. Eu faço por causa do outro, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Não me olho. Chega uma hora que Uhum. isso vem à tona com tudo. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro que disse:
Faz o quê? Ama teu próximo como Como a ti mesmo. Assim mesmo. ele não estava brincando quando ele disse como a ti mesmo. Ele poderia só falar ama teu próximo. Ó, você precisa amar o próximo. É. Ele poderia dizer isso. Mas ele Você tem que nunca amar usou uma você. vírgula em vão. Nenhuma vírgula de Jesus foi em vão. Então Uhum. imagina quando ele disse ama teu próximo, como a ti mesmo. Então ama tua mãe, teu irmão, teu vizinho. Ama as pessoas como se fosse você. Uhum. Né? Primeiro, você precisa se amar. Então ele está dizendo isso. Então, por que que eu estou sofrendo tantas situações com empregados? Porque os empregados estão vindo como espelho e eu não estou olhando o espelho. Não estou olhando o espelho. Uhum. Eu pego o espelho e tiro da minha frente. Pego o espelho e tiro da minha frente. Então, cada funcionário que entrar na sua loja, no seu restaurante, você vai olhar e vai falar: o que esse empregado veio me dizer de mim? Só isso. Porque a vida está mandando ele ali por algum motivo. E quando eu aprendo todas as lições, a vida não traz mais ninguém para encher o saco. O que acontece na minha escola? Eu entro a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, faço o que eu quero, ando para lá para cá do jeito que eu quero. Quando eu tenho que vir embora, eu venho. Não tem sombra mais. A última que tinha, eu já pisoteei, já falei para ela: vai para o teu lugar, não fica chorando no meu ouvido, porque eu não sou sua mãe. Vai lá na sua casa e chama tua mãe e chora no ouvido dela. Eu não sou sua mãe. O que eu quero dizer é isso. Quando você aprende todas as lições, a vida não traz gente para te encher o saco. Ela vai só trazer gente para te ajudar. Não vai mais encher, ninguém mais vai vir encher o seu saco. A Sara deve ter lições lá no emprego dela. Elisete tem as lições dela no mercado, na rua. Cada um de vocês, a Cristina tem as lições dela dentro de casa, que eu sei que não são fáceis. Da Ajuda deve ter as lições dela, o Beto. Mas quando eu vou superando, olhando para mim e superando, elas vão deixando de existir. Eu vou olhar para o outro e dizer o que nele é meu e eu preciso ver. O que eu ainda não vi, que eu preciso ver. Eu quero ver. E a vida mostra. Mas não adianta ficar perguntando e depois ficar esperando, tá? Ah, puxa, a vida não me respondeu, Maria Aparecida. Não é assim que funciona. Pergunta. E na hora você vai saber. Ah, essa é a resposta para aquela pergunta que eu fiz. A vida vai responder. Então, por isso, vocês vejam, né? A frase é só essa. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagina. Olha a profundidade disso. Né? Quando a gente fala que o que Jesus falou, a cada momento que a gente lê, a gente tem uma interpretação, é por conta da profundidade. Não são planas as falas dele, são profundas. Por isso elas são espirituais, elas não são materiais, né? Elas são espirituais e são profundas. É uma frase simples, é uma lição simples, mas olha a profundidade disso para nosso dia a dia, tá? Passei por uma situação, só para a gente fechar esses dias, e eu gosto também de dar os meus exemplos para que vocês entendam que eu também faço parte, que eu também tenho as minhas lições. E era uma situação que eu vivenciei durante alguns anos, e esses dias eu voltei nesse lugar. Quando eu entrei lá, várias vezes eu voltei nesse lugar, mas foi a semana passada. Mas na semana passada eu voltei lá por um outro motivo, e naquele dia, a hora que eu voltei, que eu olhei, eu disse: eu não acredito que eu fiz isso comigo, de viver lá tanto tempo. Eu disse isso. E cheguei às lágrimas porque eu disse: olha o que você fez com você. Então, às vezes, nós não vemos o que nós fazemos conosco, porque nós nos abandonamos. Então, não, que fique a nossa lição hoje assim, né? Jesus não nos abandona, nós o abandonamos. Quando eu brinco e falo do horário, eu estou dizendo: nós abandonamos a fala dele, nós abandonamos nós mesmas ao não nos ouvir, ao não procurar corretamente as lições, né? A entrar ainda em processo de que comigo de novo, mudar. Por que não comigo? Por que não comigo? Porque se tá vindo uma lição dessa comigo é porque eu sou forte. Então eu vou me empoderar na minha força, caramba. Mas eu olho e falo: comigo de novo, né? Então, que fique a lição para a noite. Se tiver alguma coisa para colocar lá, eu coloco, mas vocês já escreveram, né, a frase: não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a minha paz
porque não tem como mensurar situações para a nossa mente entender. Não tem como mensurar, não tem como medir. Não dá. Uma coisa que nos incomoda, ela incomoda. Ela incomoda. E ela vai ficar lá, que nem a mulher do piolho, né? Tá morrendo e tá falando, é piolho, mas tá morrendo já. Já tá morta, ela tá se afogando. E tá lá, é piolho, é piolho. Minha mãe que falava isso. A Rosa se escangalha de rir. É, ela fazia desse jeito. Ela ficava assim, ó. Nossa, você tá Maria, do piolho, porque assim. quando pode isso aqui, todo mundo já sabia Já sabe o que que é. que tinha. Fica que nem a mulher do piolho. Né? A lição tá lá e a gente continua. Não, não é isso. Não, isso não é para mim. Não, eu não tá no meu tempo. Não chegou a minha hora. O negócio já tá cansado de bater na porta. Já não tem mais nem porta para bater. E a pessoa fica, não tá na minha hora. Já passou, minha filha, a sua hora. Você não vai mais para o lugar que o Vital Prois diz que você vai. Você já perdeu a sua carona. Eu gosto dele, viu? Não tô zoando, não. Tô falando sério. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer Jesus que esteve mais uma vez conosco aqui, né? Em pensamento, em ação, em fala, em ensinamento, em conexão. Jesus maravilhoso, eu sou uma apaixonada por ele. Eu não acreditava em Deus, mas eu acreditava em Jesus. Então eu pelo menos tenho essa parte que eu posso me sentir perdoada. Eu falava, ó, eu não acreditava no Senhor, mas eu acredito nele. Então já era uma partezinha, né? Mas a gente tem umas coisas que não dá para entender, mas tudo bem. Então, que ele continue, que ele permaneça conosco, nos auxiliando, como ele tem nos auxiliado, né? A gente está formando uma egrégora tão bonita, tão séria, no sentido do nosso autoestudo, né? Rose, Silvana, Sara, Elisete, o Beto que chegou hoje, a Cris, as meninas que já saíram por algum motivo, né? A da ajuda, e outros que estão por vir. Vamos convidar as pessoas, fazer um convite tranquilo, olha. Assista uma reunião. Se você não gostar, não venha nunca mais, né? Vamos convidar e vamos nos preparar sempre. Nos preparar, que eu digo, é olhar a lição, lembrar, dar um toque. Qualquer coisa que aconteça, coloca no grupo, fala, olha, veio esse insight, queria compartilhar, para que a gente forme essa egrégora cada vez mais forte de desenvolvimento, tá? Isso é um campo, que é o campo que a constelação traz. Ele é um campo de desenvolvimento, é uma egrégora poderosa e espiritual. Então, vamos nos beneficiar dela. Beijo grande para todos. Gratidão a todos, boa noite, bom Boa descanso. Prazer em ver noite. você, Boa querida. noite. Amanhã temos constelação, tá? É a Sim, constelação senhora. a Silvana e quem mais? Tem mais uma pessoa que eu não lembro. A Elisete talvez vá fazer um movimento e tem mais uma pessoa. Acho que é o Augusto. O Augusto. Vocês vão assistir uma constelação que só Jesus na causa. Para os facilitadores, isso eu estou falando. Depois eu coloco lá no grupo. Eu vou colocar alguma coisa lá. Beijo grande. Beijos. Boa Beijo, noite. até amanhã. Até amanhã.